Olá, pessoal! Eu sou o Pedro Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descobertas aqui no canal. Hoje vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre o espaço que vão deixar vocês de queixo caído. Preparem os seus capacetes de astronauta imaginários, porque estamos prestes a decolar para uma viagem pelo cosmos que vai desafiar a sua percepção da realidade e mostrar o quão vasto e misterioso é o universo que nos cerca. Desde fenômenos bizarros que acontecem em planetas distantes até as verdades surpreendentes sobre a nossa própria galáxia, cada fato que vou apresentar aqui é um convite para olharmos para cima e nos maravilharmos com a grandiosidade de tudo o que existe lá fora. A gente tende a pensar que já sabemos muito sobre o espaço, com todas as missões espaciais, telescópios potentes e cientistas dedicados. Mas a verdade, meus amigos, é que o universo é uma caixinha de surpresas que não para de nos surpreender. Cada nova descoberta abre um leque de novas perguntas, e é justamente essa busca incessante por respostas que move a ciência e a nossa curiosidade. As curiosidades que separei para vocês hoje são um exemplo perfeito disso. Fatos que parecem saídos de um filme de ficção científica, mas que são absolutamente reais e comprovados. Estão prontos para expandir seus horizontes? Então, se ajeitem na cadeira, peguem a pipoca cósmica, porque a contagem regressiva já começou. Vamos mergulhar fundo em alguns dos segredos mais bem guardados e impressionantes do universo. Tenho certeza que, ao final deste vídeo, vocês verão o céu noturno com outros olhos. E quem sabe, se sentirão ainda mais inspirados a aprender sobre as maravilhas que existem além da nossa atmosfera. Vamos nessa, porque o universo é um palco de fenômenos espetaculares. E nós somos os espectadores privilegiados dessa grande ópera cósmica. Pois é, pessoal. Para começar com o pé direito, ou melhor, com o foguete ligado, vamos falar da nossa querida Lua. Sabiam que ela está muito lentamente se afastando da Terra? Parece coisa de filme, né? Mas é pura ciência. Todos os anos, a Lua se distancia de nós cerca de 3,8 centímetros. Pode não parecer muito, tipo, menos que o comprimento do seu dedo mindinho, mas pensem nisso ao longo de milhões e bilhões de anos. Esse fenômeno acontece devido a um processo fascinante chamado aceleração de maré, que é uma consequência direta da interação gravitacional entre a Terra e a Lua. É como se fosse um cabo de guerra cósmico muito lento. Essa fuga da Lua é causada principalmente pelas marés oceânicas aqui na Terra. A atração gravitacional da Lua cria uma protuberância de água nos oceanos, tanto do lado da Terra virado para ela, quanto do lado oposto. Como a Terra gira mais rápido do que a Lua orbita ao nosso redor, essa protuberância de maré acaba ficando um pouco à frente da Lua. Essa massa extra de água puxa gravitacionalmente a Lua, dando-lhe um pequeno empurrão em sua órbita, o que a faz ganhar energia e se afastar gradualmente. É um efeito sutil, mas constante, que vem ocorrendo desde que a Lua se formou, há bilhões de anos. E quais são as consequências disso? Bom, à medida que a Lua se afasta, a velocidade de rotação da Terra diminui. Isso mesmo, os nossos dias estão ficando mais longos. Quando a Lua se formou, estima-se que um dia na Terra durava apenas cerca de 5 ou 6 horas. Hoje, dura 24 horas, e no futuro distante será ainda mais longo. Se continuarmos nesse ritmo, daqui a muitos milhões de anos, um dia na Terra poderá durar semanas. É uma mudança imperceptível na nossa escala de tempo humana, mas fundamental na escala geológica e astronômica do nosso planeta. Além disso, esse afastamento tem um impacto direto nos eclipses solares totais. Para que um eclipse solar total ocorra, a Lua precisa parecer grande o suficiente no céu para cobrir completamente o Sol. Conforme ela se afasta, seu tamanho aparente diminui. Os cientistas calculam que, em cerca de 600 milhões de anos, a Lua estará tão distante
que não conseguirá mais cobrir totalmente o disco solar, e os eclipses solares totais deixarão de existir, restando apenas os anulares e parciais. Então, aproveitem enquanto podem, porque esse espetáculo cósmico tem data de validade. Agora, preparem-se para uma comparação que vai explodir a mente de vocês. Pensem em todas as praias do mundo, todos os desertos, cada grãozinho de areia que existe no nosso planeta. É uma quantidade inimaginável, certo? Pois bem, acreditem ou não, existem mais estrelas no universo observável do que todos esses grãos de areia somados. É uma afirmação que nos faz sentir minúsculos, mas ao mesmo tempo, maravilhados com a vastidão do cosmos. É difícil até de começar a processar um número tão colossal, mas vamos tentar entender a escala disso. Os cientistas estimam que a nossa galáxia, a Via Láctea, sozinha, contenha entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Já é um número astronômico, literalmente, mas a Via Láctea é apenas uma entre centenas de bilhões, talvez até trilhões, de galáxias no universo observável. Cada uma dessas galáxias, por sua vez, pode ter desde algumas milhões até trilhões de estrelas. Quando você começa a multiplicar esses números gigantescos, o resultado é algo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão intuitiva. A contagem de grãos de areia na Terra, embora enorme, fica pequena perto disso. As estimativas mais conservadoras para o número de estrelas no universo observável giram em torno de 10 sextilhões, ou seja, o número 1 seguido por 22 zeros. Alguns cálculos chegam a números ainda maiores, como um septilhão, 1 seguido por 24 zeros. Para se ter uma ideia, estima-se que o número de grãos de areia na Terra seja algo em torno de 7,5 quintilhões. 7,5 seguido por 18 zeros. Ou seja, temos pelo menos 1000 vezes mais estrelas do que grãos de areia. É uma diferença brutal que nos mostra o quão vasto e populoso de estrelas é o nosso universo. Essa imensidão de estrelas também levanta questões fascinantes sobre a possibilidade de vida em outros lugares. Se cada estrela é um Sol em potencial, com planetas orbitando ao seu redor, as chances de existirem outros mundos habitáveis, ou até mesmo habitados, aumentam exponencialmente. Pensar nisso nos coloca em perspectiva, nos lembra que somos parte de algo muito, muito maior. Da próxima vez que olharem para o céu noturno e virem aqueles pontinhos brilhantes, lembrem-se que cada um deles é um sol, e que existem mais deles lá fora do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Seguindo nossa viagem cósmica, vamos visitar nosso vizinho planetário, Vênus. E preparem-se, porque Vênus tem uma característica temporal que é, no mínimo, bizarra. Imaginem um lugar onde um único dia é mais longo do que o ano inteiro. Parece roteiro de ficção científica, mas é exatamente o que acontece por lá. Um dia em Vênus, ou seja, o tempo que o planeta leva para completar uma rotação em torno do seu próprio eixo, dura cerca de 243 dias terrestres. É uma eternidade. Agora, segurem essa o ano venusiano, o tempo que Vênus leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é de aproximadamente 225 dias terrestres. Isso mesmo que vocês ouviram. Em Vênus, o dia é mais longo que o ano. É como se você comemorasse o seu aniversário antes mesmo de o Sol se pôr e nascer novamente. Essa lentidão na rotação de Vênus é um dos grandes mistérios do nosso sistema solar. Além de girar devagar, Vênus também tem uma rotação retrógrada, o que significa que ele gira no sentido oposto à maioria dos outros planetas, incluindo a Terra. Ou seja, lá o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Que confusão, hein? Existem algumas teorias para explicar essa rotação peculiar. Uma delas sugere que Vênus pode ter sofrido uma colisão colossal com um grande objeto celeste no início de sua formação, o que teria alterado drasticamente sua rotação original.
Outra hipótese envolve as forças de maré exercidas pela sua densa atmosfera sobre a superfície do planeta, que, ao longo de bilhões de anos, poderiam ter freado sua rotação e até mesmo revertido seu sentido. A atmosfera de Vênus é incrivelmente espessa, cerca de 90 vezes mais densa que a da Terra, e composta principalmente por dióxido de carbono, o que gera um efeito estufa descontrolado. Essa combinação de rotação lenta e atmosfera infernal torna Vênus um lugar extremamente inóspito. As temperaturas na superfície chegam a mais de 460 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Então, apesar de ser nosso planeta irmão em termos de tamanho e composição, Vênus é um mundo completamente diferente do nosso. E essa curiosidade sobre a duração do dia e do ano é apenas mais um lembrete de como os planetas podem ser diversos e surpreendentes, cada um com suas próprias regras e peculiaridades temporais. Agora, que tal falarmos de riqueza? Mas não qualquer riqueza. Estamos falando de planetas literalmente feitos de diamante. Sim, vocês não ouviram errado. Astrônomos já descobriram exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, que são compostos em grande parte por carbono em sua forma cristalina mais cobiçada, o diamante. Um dos exemplos mais famosos é o 55 Cancri, e uma superterra localizada a cerca de 40 anos-luz de distância da gente. Esse planeta é um verdadeiro tesouro cósmico, com uma porção significativa de sua massa sendo possivelmente diamante puro. A formação desses planetas de diamante depende de condições muito específicas. Eles geralmente se formam em sistemas estelares que são ricos em carbono, muito mais ricos do que o nosso Sol, por exemplo. Nesses ambientes, o carbono é um dos elementos mais abundantes disponíveis para a formação planetária, em vez do oxigênio, que é mais predominante em sistemas como o nosso. Assim, em vez de planetas rochosos, com silicatos e água, como a Terra, esses sistemas podem gerar planetas onde o carbono se condensa, sob altíssimas pressões e temperaturas no interior do planeta, formando vastas camadas de diamante. Imaginem só, um planeta onde montanhas, vales e até mesmo o núcleo poderiam ser feitos desse material precioso. O 55 Cancri E, por exemplo, tem cerca de 8 vezes a massa da Terra e o dobro do seu diâmetro. Os cientistas acreditam que pelo menos 1/3 da massa desse planeta pode ser diamante. Se isso for verdade, o valor desse planeta seria algo tão astronômico que nem conseguiríamos calcular. Estamos falando de trilhões e trilhões de quilates. É claro que, por enquanto, ir até lá minerar esse diamante está completamente fora da nossa capacidade tecnológica, mas a simples existência desses mundos já é fascinante. A descoberta desses planetas de carbono, ou planetas de diamante, abre uma nova perspectiva sobre a diversidade planetária no universo. Mostra que a composição dos planetas pode variar enormemente dependendo da química da sua estrela hospedeira e do disco protoplanetário onde se formaram. Isso nos força a expandir nossos modelos de formação planetária e a considerar cenários que antes pareciam exclusivos da ficção científica. Quem sabe quantos outros tipos exóticos de planetas ainda estão por aí, esperando para serem descobertos, cada um com sua própria composição surpreendente e valiosa. Quando a gente pensa no espaço, a primeira imagem que vem à mente é um vazio absoluto, um breu infinito e completamente desprovido de matéria, certo? A palavra vácuo até sugere isso. No entanto, essa ideia não é totalmente precisa. O espaço sideral, embora incrivelmente rarefeito em comparação com o ambiente aqui na Terra, não é completamente vazio. Ele está permeado por uma variedade de partículas, campos de força, radiação e até mesmo átomos, principalmente de hidrogênio e hélio, que são os elementos mais abundantes do universo. Essa matéria presente no espaço, conhecida como meio interestelar ou intergaláctico,
dependendo de onde estamos olhando, é extremamente tênue. Para vocês terem uma ideia, a densidade média do meio interestelar é de cerca de 1 átomo por centímetro cúbico. Comparem isso com a atmosfera terrestre ao nível do mar, que tem cerca de 25 quintilhões de moléculas por centímetro cúbico. É uma diferença abissal. Mesmo assim, considerando a vastidão do espaço, essa pequena quantidade de matéria, quando somada em grandes volumes, representa uma massa considerável e desempenha um papel crucial na evolução das galáxias. Além dos átomos de gás, o espaço também está repleto de poeira cósmica. São minúsculas partículas sólidas, menores que um grão de fumaça, compostas por silicatos, carbono e gelo. Essa poeira, embora pareça insignificante, é fundamental para a formação de estrelas e planetas, pois serve como semente para a aglutinação de matéria. Ela também é responsável por bloquear e espalhar a luz das estrelas, criando aquelas belas nebulosas escuras que vemos em fotografias astronômicas. E não podemos esquecer da radiação cósmica de fundo, um brilho tênue de micro-ondas que preenche todo o universo, um resquício do Big Bang. E tem mais. O espaço também é cortado por campos magnéticos, partículas subatômicas energéticas como os raios cósmicos e neutrinos, partículas fantasmagóricas que quase não interagem com a matéria. Então, da próxima vez que pensarem no vazio do espaço, lembrem-se que ele é, na verdade, um ambiente dinâmico e surpreendentemente complexo, cheio de componentes invisíveis que contam a história do universo e influenciam seu destino. O vácuo espacial é, portanto, um conceito relativo, e o espaço é muito mais cheio do que a gente costuma imaginar. Falando em extremos, que tal explorarmos o lugar mais frio conhecido no universo? Se vocês acham que o inverno na sua cidade é rigoroso, esperem até ouvir sobre a nebulosa Boomerang. Este objeto cósmico, localizado a cerca de 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Centauros, detém o recorde de temperatura natural mais baixa já registrada, incríveis menos 272 graus Celsius. Isso é apenas 1 grau Celsius acima do zero absoluto, a temperatura teórica mais baixa possível, onde todo o movimento atômico cessaria. É um frio de congelar qualquer coisa, literalmente. A nebulosa Boomerang é, na verdade, uma nebulosa protoplanetária, ou seja, uma estrela em seus estágios finais de vida que está expelindo suas camadas exteriores de gás. A forma peculiar de bumerangue ou gravata borboleta que lhe deu o nome é visível em certos comprimentos de onda. Mas o que realmente a torna especial é essa temperatura ultra baixa. A razão para esse frio extremo é a rápida expansão do gás ejetado pela estrela central. Esse gás está se expandindo a uma velocidade impressionante de cerca de 164 km por segundo, ou quase 600 mil km por hora. Esse processo de expansão rápida funciona como um refrigerador cósmico. Pensem em um spray de aerossol. Quando vocês liberam o gás rapidamente, a lata fica fria. O mesmo princípio, conhecido como resfriamento por expansão adiabática, acontece na nebulosa Boomerang, mas em uma escala muito maior e mais eficiente. O gás, ao se expandir tão velozmente para o vácuo do espaço, perde energia térmica de forma drástica, fazendo com que sua temperatura caia para níveis incrivelmente baixos, mais frios até mesmo que a radiação cósmica de fundo, que permeia o universo a menos 270 graus Celsius. Essa descoberta é fascinante porque nos mostra que o universo pode criar condições de frio extremo naturalmente, sem a necessidade de laboratórios sofisticados. Estudar lugares como a nebulosa Boomerang nos ajuda a entender melhor os processos físicos que ocorrem em ambientes de baixa temperatura e como as estrelas evoluem e interagem com o meio interestelar. É um lembrete de que o cosmos é um laboratório natural gigantesco, capaz de produzir fenômenos que desafiam nossa imaginação e expandem nosso conhecimento sobre as leis da física em seus limites mais extremos.
Buracos negros são, sem dúvida, alguns dos objetos mais misteriosos e temidos do universo. Com sua gravidade colossal capaz de engolir até mesmo a luz, a ideia de que algo possa escapar deles parece impossível. No entanto, o genial físico Stephen Hawking propôs uma teoria revolucionária que sugere que os buracos negros não são eternos e podem, ao longo de vastíssimos períodos de tempo, evaporar e perder massa. Esse fenômeno é conhecido como radiação Hawking e é uma das ideias mais intrigantes da física teórica moderna, combinando mecânica quântica e relatividade geral. A ideia por trás da radiação Hawking é bastante complexa, mas podemos tentar simplificá-la. De acordo com a mecânica quântica, o vácuo do espaço não é verdadeiramente vazio, mas sim preenchido por pares de partículas virtuais que constantemente surgem e se aniquilam. Essas são partículas e antipartículas que existem por um tempo curtíssimo antes de se recombinarem. Hawking teorizou que, se um par desses surgir muito perto do horizonte de eventos de um buraco negro, o ponto de não retorno, um dos membros do par pode cair para dentro do buraco negro, enquanto o outro escapa para o espaço. Para um observador distante, pareceria que o buraco negro emitiu uma partícula. E para conservar energia, a partícula que caiu no buraco negro deve ter uma espécie de energia negativa, o que efetivamente reduz a massa e a energia do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lentamente vazando partículas e, consequentemente, perdendo massa. Esse processo é incrivelmente lento para buracos negros de massa estelar ou supermassivos. Um buraco negro com a massa do nosso Sol levaria muito mais tempo do que a idade atual do universo para evaporar completamente. No entanto, para buracos negros muito pequenos, os hipotéticos micro-buracos negros que poderiam ter se formado no início do universo, esse processo de evaporação poderia ser significativo e até mesmo terminar com uma explosão final de energia. A radiação Hawking ainda não foi observada diretamente, pois é um efeito extremamente sutil para os buracos negros que conhecemos. Mas ela tem implicações profundas para a nossa compreensão da termodinâmica dos buracos negros e para a busca de uma teoria quântica da gravidade. É mais uma prova de que o universo é cheio de surpresas e que até os gigantes mais temíveis podem ter um fim. Preparem os guarda-chuvas mais resistentes que vocês tiverem, porque agora vamos falar de um fenômeno meteorológico verdadeiramente extremo: chuva de ferro. Sim, em alguns exoplanetas, as condições são tão bizarras que, em vez de água, o que cai do céu são gotas de ferro derretido. Um desses mundos infernais é o exoplaneta WASP-76b, localizado a cerca de 640 anos-luz da Terra. Este gigante gasoso, um tipo de planeta conhecido como Júpiter quente, orbita tão perto de sua estrela que suas temperaturas são inacreditavelmente altas. O WASP-76b tem um lado que está permanentemente voltado para sua estrela, assim como a nossa Lua está para a Terra. Nesse lado diurno, as temperaturas podem ultrapassar os 2.400 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para vaporizar metais, incluindo o ferro. Então, na atmosfera desse lado do planeta, o ferro existe na forma de gás. Fortes ventos, com velocidades que podem chegar a milhares de quilômetros por hora, transportam esse vapor de ferro para o lado noturno do planeta, que é um pouco mais frio, com temperaturas em torno de 1.500 graus Celsius. Quando o vapor de ferro chega ao lado noturno, que está em perpétua escuridão, a temperatura mais baixa faz com que ele se condense. Assim como o vapor de água na atmosfera da Terra se condensa para formar nuvens e gotas de chuva, o vapor de ferro em WASP-76b se condensa para formar nuvens de ferro e, eventualmente, gotas de ferro líquido que caem em direção à superfície. Imaginem só, uma chuva torrencial de metal derretido. É um cenário verdadeiramente apocalíptico e que nos mostra a diversidade climática extrema que pode existir em outros mundos. A descoberta dessa chuva de ferro
foi feita através da análise da luz da estrela, que passa pela atmosfera do planeta. Os astrônomos conseguiram detectar a assinatura química do ferro gasoso no lado diurno e notaram sua ausência no lado noturno, na fronteira entre o dia e a noite, o que sugere fortemente que ele está se condensando e chovendo. Esse tipo de observação nos permite estudar a composição atmosférica e os padrões climáticos de planetas muito distantes, revelando fenômenos que parecem saídos de pesadelos, mas que são reais e nos ajudam a entender a física e a química em condições extremas. A gente costuma pensar na Terra como nosso ponto de referência, mas já pararam para pensar que tudo no universo está em constante movimento? A Terra gira em torno de si mesma e orbita o Sol. O Sol, por sua vez, orbita o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas e a Via Láctea? Ela também está parada? A resposta é um sonoro não. Nossa galáxia inteira está se movendo pelo espaço a uma velocidade impressionante. E não é pouca coisa não, pessoal. Estamos falando de algo em torno de 552 km por segundo. Essa velocidade é relativa à radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que serve como um referencial para o movimento do universo em larga escala. Para colocar em perspectiva, 552 km por segundo é mais de 2 milhões de quilômetros por hora. É uma velocidade tão alta que, se pudéssemos viajar nela, daríamos a volta na Terra em menos de um minuto. E para onde estamos indo com tanta pressa? Bem, as medições indicam que a Via Láctea, junto com todo o nosso grupo local de galáxias, que inclui Andrômeda e outras galáxias menores, está se movendo em direção a uma região do céu na constelação de Hidra. Essa região é dominada por uma concentração massiva de galáxias conhecida como o superaglomerado de Shapley, que exerce uma forte atração gravitacional sobre nós. No entanto, a história é ainda mais complexa. Existe também uma vasta região com uma densidade de matéria abaixo da média, chamada dipolo repulsor, que parece estar nos empurrando por trás. Então, nosso movimento é uma combinação dessas influências gravitacionais de grandes estruturas cósmicas. É como se estivéssemos em uma correnteza cósmica, sendo puxados e empurrados por gigantes invisíveis. Entender o movimento da Via Láctea é fundamental para mapear a distribuição de matéria no universo e compreender a dinâmica das estruturas em grande escala. Isso nos ajuda a testar nossos modelos cosmológicos e a entender melhor a influência da matéria escura e da energia escura, componentes misteriosos que dominam o cosmos. Então, da próxima vez que olharem para o céu e virem a faixa da Via Láctea, lembrem-se que vocês estão a bordo de uma gigantesca nave espacial que está viajando a velocidades incríveis através do universo, em uma jornada cósmica que começou há bilhões de anos e ainda está longe de terminar. E para fechar nossa lista de curiosidades com chave de ouro, vamos falar sobre uma das descobertas mais impactantes da cosmologia moderna. O universo está se expandindo. E não apenas isso, mas essa expansão está acelerando. Essa ideia, que revolucionou nossa compreensão do cosmos, começou a tomar forma no início do século XX, com as observações do astrônomo Edwin Hubble. Ele notou que galáxias distantes estavam se afastando de nós. E quanto mais distantes, mais rápido elas se afastavam. Isso foi a primeira evidência sólida de que o universo não é estático, mas sim dinâmico e em constante crescimento. Imaginem um bolo com passas crescendo no forno. À medida que o bolo expande, todas as passas se afastam umas das outras. As galáxias no universo se comportam de maneira semelhante. O próprio tecido do espaço-tempo está se esticando, carregando as galáxias consigo. Essa expansão é uma consequência direta do Big Bang, o evento que deu origem ao nosso universo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Desde então, o universo tem se expandido e esfriado, permitindo a formação de estrelas, galáxias e, eventualmente, a vida como a conhecemos. A grande surpresa veio no final dos anos 90,
quando duas equipes independentes de astrônomos descobriram que essa expansão não estava diminuindo, como se esperaria devido à atração gravitacional da matéria. Pelo contrário, ela está acelerando. Essa descoberta rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011 e levantou uma questão fundamental. O que está causando essa aceleração? A resposta, por enquanto, é um dos maiores mistérios da ciência: a energia escura. Acredita-se que essa forma exótica de energia permeia todo o espaço e exerce uma espécie de pressão negativa ou repulsão gravitacional, empurrando o universo para se expandir cada vez mais rápido. A energia escura compõe cerca de 68% da densidade total de energia do universo, enquanto a matéria escura, outra entidade misteriosa, compõe cerca de 27%, e a matéria comum, aquela que forma tudo o que vemos, apenas cerca de 5%, ou seja, a maior parte do universo é feita de coisas que não entendemos completamente. A expansão acelerada do universo tem implicações profundas para o seu destino final. Se essa tendência continuar, as galáxias se afastarão tanto umas das outras que, eventualmente, o céu noturno ficará cada vez mais vazio. É um pensamento um tanto melancólico, mas também um motor para continuarmos explorando e tentando desvendar os segredos do cosmos. E aí, pessoal, que viagem, hein? Espero que tenham gostado dessas 10 curiosidades incríveis sobre o espaço. Cada uma delas nos mostra um pouquinho mais sobre a complexidade e a beleza estonteante do universo em que vivemos. Desde a Lua se afastando lentamente até a expansão acelerada do próprio cosmos, fica claro que ainda temos muito a aprender e a explorar. O espaço é uma fonte inesgotável de mistério e admiração, e cada nova descoberta só aumenta nossa vontade de saber mais, de ir além. Espero que este vídeo tenha despertado em vocês a mesma paixão que eu tenho por desvendar os segredos do universo. Que cada fato apresentado aqui sirva de inspiração para vocês olharem para o céu com mais curiosidade, para questionarem, pesquisarem e se maravilharem com a ciência por trás de tudo isso. O conhecimento é uma jornada sem fim, e o espaço é, talvez, o maior playground para a nossa imaginação e nossa busca por respostas. Quem sabe quais outras descobertas surpreendentes nos aguardam no futuro? Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês aprenderam algo novo e ficaram de queixo caído como eu. E claro, se inscrevam no canal para não perderem os próximos conteúdos fascinantes que estou preparando. Deixem aí nos comentários qual curiosidade mais explodiu a cabeça de vocês, ou se vocês conhecem alguma outra que eu não mencionei. Muito obrigado pela companhia nessa jornada cósmica e, como sempre, até a próxima. Continuem curiosos, continuem explorando.